Boa noite. O professor da UERN, pesquisador e procurador da República, Emanuel de Mello, é nosso entrevistado de hoje. Vem falar sobre o lançamento de seu novo livro, fruto da tese de doutorado, Democracia Desprotegida, Legados da Ditadura Militar no Sistema de Justiça. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição aqui do seu Cenário Político TCM, ao vivo, pela tela da TCM. Você que está nos acompanhando aqui de Mossoró, você que está nos assistindo de várias outras cidades que possuem os serviços da TCM, muito obrigado pela audiência em mais esta edição. Quinta-feira, final de semana já batendo a porta, mas hoje o assunto é muito importante. Lançamento de uma pesquisa feita pelo Dr. Emanuel de Mello, e você vai ter aí as primeiras informações sobre este livro, que ainda vai ser lançado, a pré-venda já está à disposição. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esta obra, que vai falar muito sobre ditadura militar. E se você tem algum questionamento sobre este período aqui do Brasil, mande a sua pergunta. Nossos contatos aparecem na tela e você pode interagir conosco através do Twitter, @CenaPolíticoTCM. Tem também o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, e o WhatsApp 988028979. Nosso programa hoje é mais curto. A gente vai finalizar ali por volta das 8 horas. Na sequência tem um radar econômico com o doutor Elviro Rebouças, falando sobre a economia do país. E aí a gente já tem a transmissão da 35ª edição da FICRO, que acontece lá na Estação das Artes Eliseu Ventania. São mais de 100 estandes, 140 estandes lá, e a gente já tem conteúdo ao vivo para você que não pode se deslocar ainda, né, hoje, mas a FICRO vai ficar até domingo, então a gente já traz as primeiras imagens da FICRO 2023 daqui a pouquinho, após o Cenário Político TCM. Vamos falar de Câmara de Mossoró, antes de a gente conversar aqui com o doutor Emanuel. A Câmara Municipal de Mossoró sediou uma reunião pública sobre o Outubro Rosa. O evento contou com a participação de mulheres curadas e em tratamento contra o câncer de mama, além de autoridades municipais e também estaduais. A temática do Outubro Rosa foi debatida nesta quinta na Câmara Municipal em uma reunião pública de iniciativa do vereador Zaniel Mesquita. O encontro reuniu autoridades municipais e estaduais, profissionais da saúde básica, além de mulheres que enfrentam tratamento e mulheres já curadas do câncer de mama. Luciana Balbino foi diagnosticada com câncer em 2022 e concluiu o tratamento há 3 meses. Ela aguarda a autorização para realizar a cirurgia e dar seguimento ao processo. Me emociono muito quando eu falo, porque quantas não têm a oportunidade que eu tive, né? Então, assim, hoje eu estou aqui contando a história. Estou esperando também para mim, a minha caminhada não acabou, né? Porque eu ainda vou passar por outros processos, vou fazer a retirada, estou só esperando. Quando começar aí a cirurgia, eu vou fazer a retirada. Aí minha oncologista, a doutora Cláudia, vai dizer se eu ainda vou fazer a rádio ou não, né? E eu peço a todos que descobrirem, não perca a fé, tenha fé, muita fé em Deus, porque Deus pode todas as coisas. A necessidade de cirurgias oncológicas para mulheres em tratamento de câncer de mama já foi pauta de debate aqui na Câmara Municipal. Existe uma lei federal que determina que o paciente diagnosticado não pode ultrapassar 60 dias na fila para a realização do procedimento. E em Mossoró, muitas pessoas aguardam para a autorização das cirurgias. O vereador propositor da reunião já havia ocupado a tribuna para mencionar a quantidade de pessoas na fila, um problema que pode atrasar a cura e causar sofrimento aos pacientes oncológicos. Hoje, a cidade de Mossoró, nós temos uma grande fila de pacientes que foram diagnosticados com neoplasia, seja ela de câncer de mama, de útero, de ovário, qualquer um tipo de neoplasia. A lei federal, ela diz que um paciente diagnosticado, ele tem no máximo 60 dias para iniciar o seu tratamento.
seja ele quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico. E, na verdade, nós podemos acompanhar que esse fluxo ele não está acontecendo devido aos repassos do Ministério da Saúde, que não está sendo repassado para a cidade de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró afirmou que foi firmado um termo de ajustamento de conduta, TAC, com o Ministério Público para autorização de cirurgias. O recurso está assegurado para que os procedimentos sejam realizados nos prestadores Wilson Rosado e Liga de Combate ao Câncer. A estimativa é que 400 autorizações sejam efetivadas até o final do ano. Nós tínhamos em Mossoró uma fila de pacientes, não só de Mossoró, de toda a região, que são operados na cidade de Mossoró. E aí, em busca, junto à Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município, conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, um incremento MAC, que veio um valor a mais para que a gente conseguisse fazer a cirurgia dessas pessoas em um tempo mais rápido. O que é que aconteceu? Nós conseguimos firmar um TAC junto ao Ministério Público Estadual, Municipal, Secretaria Estadual, Municipal e os prestadores de serviço, Liga e Wilson Rosado, para que a gente pudesse estar colocando em dia esses pacientes. Então, nós já iniciamos a autorização dos mutirões, que já estão acontecendo dentro dos prestadores, já autorizamos mais de 140 procedimentos, além dos 92 procedimentos, que é o teto mensal, autorizados dentro do município para a realização dos prestadores. Até o dia 31 de dezembro, nós devemos estar aí encerrando essa fila de pacientes que aguardavam há mais de 60 dias pelo seu procedimento. E acreditamos que, a partir de agora, todos os pacientes que estiverem dando entrada no seu procedimento realizem-os conforme a lei dentro dos 60 dias. A discussão sobre diagnóstico precoce passa pela assistência, que deve ser ofertada às mulheres desde a atenção primária, nas unidades básicas de saúde. Quanto mais cedo, mais chances de cura. Eu digo, em saúde pública, é como se fosse uma escada. Então, é necessário que lá na ponta, lá embaixo, nas unidades básicas de saúde, se faça um trabalho. Esses médicos, enfermeiros que estão nas unidades básicas de saúde, agentes comunitários, eles têm um trabalho de conscientização e captação dessa população-alvo. Essas mulheres que têm 40 anos de idade e as mulheres que têm um histórico familiar rico para câncer de mama. Uma captação ativa dessas pacientes para fazer o rastreamento. Detectou nesse primeiro exame, na unidade básica de saúde, nessa primeira mamografia, esse médico dessa unidade básica de saúde detectou esse quadro suspeito, encaminhar para média e alta complexidade, onde ele vai encontrar os especialistas, entendeu? Então, se essa cadeia, esse fluxograma for azeitado, todo mundo falar a mesma língua, a gente tem um desfecho muito mais positivo em termos de salvar a vida dos pacientes lá na frente. Assunto muito pertinente e, claro, que precisa sim ser amplamente debatido, né? O acesso à saúde dessas mulheres que precisam deste tipo de tratamento. Parabéns aí ao vereador Zaniel Mesquita pela reunião pública e a todas que compareceram. Enfim, é realmente falando sobre o assunto que a gente informa mais ainda as mulheres que precisam, né? Falando de Outubro Rosa. Bem, vamos começar a nossa entrevista. A gente vai conversar aqui com o Emanuel de Melo, que é professor da UERN, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró, doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, UFC, mestre em Ordem Jurídica Constitucional, também na UFC, especialista, editor-chefe da revista Judicialidade Constitucional e Democracia da UERN e procurador da República. Finalizou um trabalho que está prestes a ser já lançado e tem a ver com justamente um assunto que é sempre polêmico, que é ditadura militar. Democracia desprotegida, legados da ditadura militar no sistema de justiça. Qual foi o questionamento principal, doutor, que fez o senhor buscar na tese de doutorado este assunto? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vanúvio. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar conversando com todos, com você e todos aqui nesse programa, Cenário Político. Espero poder esclarecer realmente as questões. Eu comecei a estudar Direito em 2003, na Faculdade de Direito da UFC, né? Fui aluno do professor Paulo Bonavides, por exemplo.
E lá a gente não discutia democracia. Como era, na verdade, a característica geral dos cursos de direito. Infelizmente, a gente toma como um dado, como a nossa Constituição prevê, que o nosso regime, obviamente, é um regime democrático. Os juristas, de um modo geral, acreditam que, como a ditadura já teria acabado, e obviamente acabou, encerrou, né? E com a nossa Constituição de 88, ela estaria garantida a democracia, né? E a gente acabava não estudando isso aprofundadamente, né? Essa falta de cuidado dos juristas com a democracia tem mostrado uma consequência muito gravosa, né? Como a gente viu em janeiro deste ano com a tentativa de golpe de Estado que a gente viveu. A gente imaginava que estaria imune a isso, né? Alguns anos atrás se imaginava que era impensável algo desse tipo, né? Foi essa degradação da Constituição, esse processo que se diz de erosão constitucional, de fragilização das instituições nos últimos anos, né, intensificado nos últimos 4 anos, que me motivou a realmente fazer essa pesquisa, né, concentrada especificadamente em como agentes que deveriam lutar pela democracia, agentes juristas, como membros do Ministério Público, como juízes, especialmente membros do Ministério Público Federal e juízes federal, têm atuado, têm argumentado, têm se pronunciado oficialmente nos casos que eles são distribuídos, em temas envolvendo homenagens a ditadores, em temas envolvendo a própria apologia, exaltação, celebração do golpe militar, né, nos últimos 4 anos. Como esses juristas, né, têm se manifestado nesses casos? Têm aceitado essas manifestações, né? Ou tem resistido a elas, né? Tem buscado realmente proteger a nossa Constituição desse processo que eu falei erosivo, né? Essas foram as questões centrais que me motivaram para fazer essa pesquisa. A gente vai falar mais sobre esta publicação no próximo bloco, não sai daí. De volta com o cenário político, hoje estamos conversando com Emanuel de Mello, procurador da República, pesquisador, veio falar sobre a sua tese de doutorado, brevemente publicada aí através de um livro, e você de casa pode mandar o seu questionamento aqui para o nosso entrevistado sobre ditadura militar. Nós estamos com os contatos aqui aparecendo no canto da tela, temos o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, mande aí para o 988028979. Tem informação sobre uma audiência com a governadora Fátima Bezerra na noite dessa quarta-feira, onde o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou portaria autorizando a federalização de um trecho de 50 quilômetros da rodovia 226, entre os municípios de Currais Novos, no entroncamento da BR-427, passando por São Vicente e chegando em Florânia, ligando o Seridó Oriental ao Médio Oeste. Getúlio Batista, superintendente do DENIT, anuncia que após a publicação no Diário Oficial da União, inclusive está marcada para hoje, o órgão já começa a trabalhar no trecho federalizado. Estamos aqui no Ministério dos Transportes, onde acabamos de receber a excelente notícia, junto com a governadora do estado do Rio Grande do Norte, que o nosso ministro Renan Filho acaba de liberar, ou seja, é a federalização de mais de 50 quilômetros da BR-226, que faltava retornar para o DENIT, a responsabilidade do DENIT para tocar mais uma obra. São várias obras, hoje o DENIT é um canteiro de obras no Rio Grande do Norte, graças a Deus, manutenções na BR-304, BR-101 Sul, BR-101 Norte, a entrega agora em dezembro de 14 quilômetros da reta Tabajara, um pleito antigo da sociedade norte-rio-grandense, o viaduto da Estaca 30, mas agora com a federalização desse trecho de mais de 50 quilômetros, o DENIT vai tocar essa obra e, se Deus quiser, vamos entregar, porque já era um pleito da governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, há mais de 20 anos que ela vinha solicitando isso, que era a federalização de mais de 30 anos, e agora retorna para o DENIT e, se Deus quiser, vamos entregar essa obra até o final de dezembro. Tá aí, já tem aí a promessa, né, da recuperação deste trecho, e a gente observa aí que tem muita coisa sendo anunciada com relação a rodovias federais aqui no RN, principalmente a duplicação da 304. A gente vai seguir acompanhando. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o doutor Emanuel de Mello, procurador da República, professor da UERN, pesquisador. Já ele fala sobre o lançamento deste livro, mas, doutor, o senhor coloca aqui um questionamento importante.
em que medida membros do Ministério Público e juízes colaboraram com o autoritarismo ou resistiram aos diversos atos de apologia à ditadura militar. Então quer dizer que existe ali meio que uma institucionalização por parte da justiça mediante a permissão dessa apologia? Existiu. Através de diversos estudos de caso, a metodologia que eu empreguei no trabalho foi a partir de estudos de caso. Eu analisei diversos documentos em diversas ações cíveis, ações penais, diversas manifestações oficiais dessas autoridades que você mencionou, especialmente nos últimos 4 anos, né, em relação a esses temas que você mencionou, né? E a constatação primeira é que há uma espécie de tensão nesses casos entre grupos que buscam fazer essa resistência constitucional, que eu chamo de resistência constitucional, que buscam realmente proteger a democracia, vedando, por exemplo, a comemoração, a celebração do golpe militar. Vamos lembrar, né, que nos últimos 4 anos, todo 31 de março, o Ministério da Defesa publicava uma nota exaltando o golpe militar, que para boa parcela dos militares não foi golpe em 64, foi uma revolução. Para muitos juristas, né, essa quebra constitucional, né, com o impedimento da continuidade do governo do João Goulart na época, do presidente João Goulart na época, não era visto como um golpe. Muitos juristas hoje ainda sustentam isso, né? Eu não faço parte desses juristas, eu me insurjo contra isso, né? E há essa tensão nos processos entre grupos familiares de vítimas da ditadura que ajuizam ações para tentar evitar o dar direito de resposta para uma homenagem que o então presidente da República fazia a um torturador como Sebastião Curió, que foi um militar que praticou massacres, crimes contra a humanidade, e o presidente da República homenageava ele, o presidente à época, e os familiares ajuizavam ações na justiça para tentar reparar isso. Era um dos casos que eu analisei. Então, de um lado, a gente tinha pessoas tentando fazer esse tipo de resistência, a Defensoria Pública da União, setores do Ministério Público Federal, os familiares da vítima da ditadura militar, e buscavam realmente, né, proteger, né, a nossa democracia nesse sentido através do Poder Judiciário. Por outro lado, a gente tinha uma postura também de parcela de membros do MPF, de parcela de juízes federais que colaboravam com essas práticas. Nesse caso específico que eu estou te falando, um juiz federal chegou a colocar em dúvida se aconteceu um massacre no Araguaia, no contexto da guerrilha do Araguaia. O Brasil já foi condenado internacionalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta exatamente de crimes contra a humanidade, práticas reiteradas e sistemáticas contra a população civil, de execuções sumárias, por exemplo, tortura. Todo tipo de crime dos mais bárbaros. O Brasil já sofreu essa condenação e a gente viu, foi possível constatar, para minha surpresa, para minha tristeza, foi possível constatar decisões judiciais que colocavam em dúvida esses fatos, né? Num negacionismo brutal da ditadura militar, né? Num negacionismo brutal de crimes realmente muito bárbaros, né? Que ainda hoje não foram enfrentados pela democracia brasileira, né? Então, foi esse conflito, né, esse enfrentamento que me chamou muita atenção, né? Por um lado de resistência, eu repito, e por outro lado de colaboração, que eu chamo de colaboracionismo interinstitucional autoritário realmente, né? Foi isso. Doutor, e o livro está já na pré-venda? Sim. Eu fiquei muito honrado, Vonúvio, com a aceitação da publicação dessa obra pela editora Contracorrente. O professor Rafael Valim é o editor. A editora de São Paulo, a editora das mais, como eu posso dizer, mais brilhantes assim, na publicação jurídica hoje, as mais prestigiadas, diversos autores. E o livro está na pré-venda e vai começar a ser enviados os exemplares, né, de quem já adquiriu, a partir do dia 20 de novembro, né, 20 agora do mês que vem, já vai começar a ser enviado. E logo a gente vai estar fazendo um lançamento aqui em Mossoró, sem dúvida. E é um livro bastante completo, realmente, e complexo também. Tem muita informação sobre ditadura militar. São mais de 400 páginas que realmente você vai poder mergulhar a fundo neste quesito, nesta temática tão importante e necessária e que precisa, sim, ser esclarecida, em virtude de que muito se foi colocado sobre ali a escuridão deste período. Doutor, eu estou aqui com uma informação, acabei de receber, que a gente vai precisar encerrar o programa por causa da FICRO, né, que vai haver uma transmissão ao vivo daqui a pouco. Mas eu quero desde já, confirmar com o senhor o retorno aqui no cenário político, dentro em breve, para a gente falar mais, para a gente debater mais sobre o assunto necessário.
mas eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem sobre a importância de se falar sobre este assunto, mesmo diante de, como o senhor mesmo disse, de erosão do próprio sistema jurídico, diante da aceitação, por exemplo, da perseguição, da censura contra a imprensa, de tudo que aconteceu nesse período de ditadura militar. Eu, de novo, renovo o agradecimento, fico à disposição, Vanúvio, para retornar aqui. Para mim é uma honra. E acho que a grande importância, talvez a grande contribuição que eu possa dar com essa obra, é tentar lançar luzes para esse problema para além do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o ator central, a nossa democracia hoje deve muito, né, ao que o Supremo Tribunal Federal tem efetivado. Mas não é só o Supremo Tribunal Federal que vai proteger a democracia, não é, né? A gente tem mais de 14 mil juízes espalhados pelo Brasil, e os atos, né, de ataque à democracia são difusos. Aqui em Mossoró a gente teve em frente ao tiro de guerra, e o que aconteceu com aquelas pessoas? Que não se teve denúncia, não se teve ação penal, né, em relação ao crime de apologia ao delito, de instigar a animosidade, né, das Forças Armadas em relação aos demais poderes, são um crime, né, e não se tem notícia, né, de que aconteceu algo mais robusto. Não é? Esse livro lança, eu acho, luzes sobre esse tipo de omissão, que foi isso que aconteceu nos últimos anos, omissão de parcela importante do Ministério Público Federal e da Justiça Federal no enfrentamento da proteção à democracia. Não é por acaso. Não foi por acaso que o 8 de janeiro aconteceu, que a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro aconteceu. Não foi por acaso, né? Vamos só confirmar novamente o endereço da pré-venda? www.editoracontracorrente.com.br. Logo vai aparecer lá a obra em destaque. E, eu repito, logo a gente está lançando aqui e fica à disposição para voltar e conversar mais com você e com os telespectadores. Precisamos de muito mais tempo para falar sobre um assunto tão complexo, né, e importante para o Brasil, como é a ditadura militar e toda a sua interferência, né? Democracia desprotegida, legados da ditadura militar no sistema de justiça, tese de doutorado do doutor Emanuel de Mello, procurador da República. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima, doutor. Obrigado. Fica à disposição. A você de casa, boa noite. Fique agora, portanto, com a transmissão da FICRO 2023.